zonal, da Sandemar, cumprimento o presidente Francisco, em nome dele todos os filiados, todos os militantes do nosso partido. Eu vou me permitir não ficar só na reforma política, eu vou falar um pouco como eu estou vendo o momento que está passando o nosso partido, o governo, e quais que eu acho que são as nossas tarefas para o próximo período do PT. Um quadro que aparentemente nós estávamos indo bem, havia um susto muito grande de que a crise podia nos prejudicar, porque tem uma concepção que se a economia vai mal, logo o governo tem dificuldade de fazer o sucessor. Isso, nós temos experiências em vários países. Foi assim recentemente com Bush, com Barack Obama, a economia estava ruim, o Barack Obama ganhou. Na época do Fernando Henrique, que o Lula ganhou a eleição, a economia estava ruim, o Lula ganhou. E se a gente pegar em vários países, sempre a economia veio com o carro-chefe. E quando veio essa crise mundial, uma crise que o Brasil é responsável, havia um certo temor que isso poderia nos atrapalhar no processo sucessório da eleição da Dilma, ou do PT fazer o sucessor, e o Lula fazer a sucessora. Parece que essa questão a gente passou bem. A crise veio, chegou, o nosso governo, o Lula, nós tivemos uma capacidade muito grande de enfrentar essa crise e não contaminou, do ponto de vista de pesquisas, a imagem do presidente Lula, a imagem do governo e a imagem do PT. É evidente que isso não foi de graça. Isso foi uma ação política do nosso governo. Então, aquilo que a gente poderia imaginar que a crise econômica mundial poderia nos afetar por processo sucessório, eu acho que isso nos está livre. Nós não estamos livres de outros problemas que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas eu queria falar em 4 grandes ações do nosso governo que eu acho que é importante para a militância toda e a gente que está lá na Câmara Federal, digamos que está no dia a dia, de que muitas vezes a gente perde um pouco a noção do sentido do que significa e o que pode significar o nosso governo Lula na sociedade brasileira. A primeira coisa, o Brasil hoje no mundo é um país respeitado. Ele antigamente a gente falava, e a gente gosta de falar isso, mas ele é respeitado do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. Ele é respeitado do ponto de vista econômico porque ele conseguiu se movimentar no mundo em relação à crise, mas antes dela o presidente virou um caixeiro viajante e começou a abrir fronteiras para o continente africano, abriu fronteiras econômicas com a China, com a Índia e não ficou, portanto, do ponto de vista econômico apenas para os Estados Unidos e Europa. E isso na crise teve um efeito, porque mostrou que a gente diversificou as nossas exportações. Isso é uma ação política de governo, uma decisão política estratégica. E do ponto de vista político, do ponto de vista internacional, a mesma coisa. Quer dizer, você tem o G5, que são os países, que é o Conselho de Segurança da ONU, que comandam e que mandam no mundo, e está provado que esses países que pertencem ao G5 não tiveram a capacidade política de resolver os grandes problemas da humanidade, do ponto de vista da miséria, do ponto de vista da relação financeira no mundo, do controle da relação financeira, do ponto de vista do tráfico, do ponto de vista da questão ambiental, e aí por aí afora. E o presidente Lula foi uma pessoa que começou a criar uma relação de G7, do G20. Hoje, qualquer decisão estratégica no mundo tem que ouvir o Brasil, tem que ouvir a China, tem que ouvir a Índia, e principalmente é o Lula que é o coordenador disso, do ponto de vista político. Não é nomeado, mas ele tem uma autoridade natural, até por ser um político mais bem avaliado no mundo. Então isso nos dá, no governo brasileiro,
estrangeiro e para nós, petistas, um orgulho muito grande. Então, a nossa política externa foi uma política muito acertada. Então, essa é uma parte importante que nós podemos fazer. Eles falavam, uma das críticas que eles falavam, o Brasil está indo bem, o governo está indo bem, porque vocês não enfrentaram crises. Na época do Fernando Henrique, nós enfrentamos a crise do Japão, nós enfrentamos a crise do não sei o quê, na época do Sarney, não é verdade, a maior crise depois de 29 foi a nossa. Então, está provado que não é bem assim. Certo? A segunda coisa que eu queria colocar para todos os companheiros e companheiras é que há uma visão de Estado no nosso governo. O nosso governo, e a partir do lançamento do PAC, é um governo que se preocupou e está se preocupando do ponto de vista de infraestrutura. Quer dizer, se o Brasil, nas próximas gerações, vai ser um país estrategicamente importante no mundo, ele precisa se preparar para tanto. Então, o que foi feito? Qual foi o planejamento que foi feito? Primeiro, do ponto de vista energético, resolveu de imediato o problema de apagão no Brasil, interligando todas as redes, as hidrelétricas no país inteiro. Isso foi a Dilma que fez, o ministro da Minas e Energia, que de tal maneira, se no Brasil, se chover, se tiver seca no sul e chover aqui no sudeste, a energia manda para o sul. Ou se no nordeste tiver seca e chove aqui chove no sul, manda energia para lá. Então resolveu o problema sazonal da questão hidrelétrica. E o Brasil não ficou só na questão hidrelétrica, quer dizer, há várias ações no Brasil do ponto de vista da geração de energias, eólica, a energia do álcool, do etanol. Tanto é verdade que nós criamos uma empresa específica, que é o biocombustível, para trabalhar, inclusive, esses novos combustíveis em que gera energia para o mundo, e que nós começamos a exportar, inclusive, o etanol, que é o nosso álcool, que foi um programa que começou lá atrás, ainda na época dos militares, que o governo brasileiro, o governo Lula recuperou, e que hoje está começando a ser um exemplo de energia, combustível limpo para o mundo, que é o etanol. Já começamos, estamos no processo de exportação para o Japão.